o abuso do poder econômico, que só visa o lucro, com o autoritarismo extremista. E então isso se transformou no que chamamos de escritório de advocacia. O escritório de advocacia de terroristas, conspiradores, golpistas. Here I am back. Zangão Blues is back. Aqui estou eu. Zangão Blues está de volta. Hoje é dia de ferroadas, então vamos diretamente com as ferroadas. Com a pergunta desse título, do título desse vídeo: por que ditadores têm narrativas iguais em seus discursos? Mas antes disso, vamos à vinheta. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Vamos ouvir, comparar, analisar e verificar se Alexandre de Moraes e Nicolás Maduro se expressam com a mesma intenção autoritária inerente que caracteriza os ditadores. Vamos lá, vamos ao vídeo. Histórico da justiça eleitoral contra o abuso do poder político, contra o abuso do poder econômico, que reiteradas vezes querem ameaçar a democracia brasileira. Essa antiquíssima mentalidade mercantilista que une o abuso do poder econômico, que só visa o lucro, com o autoritarismo extremista de novos políticos, volta a atacar a soberania do Brasil, volta a atacar a justiça eleitoral, com a união de irresponsáveis mercantilistas ligados às redes sociais, com políticos brasileiros extremistas. Deixou de ser um escritório técnico, de ser um escritório de consultoria técnica que deveria respeitar as instituições e, em vez disso, aconselhar sobre as reformas legais de que o país precisa, aconselhar as instituições para que elas melhorem. De repente ele se transformou em um escritório de espionagem interno, de conspiração interna. A justiça eleitoral não se abala, a justiça eleitoral continuará defendendo a vontade do eleitor contra a manipulação do poder econômico das redes sociais, algumas delas que só pretendem o lucro, só pretendem a exploração sem qualquer responsabilidade. Estávamos observando pacientemente, contamos a eles uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, a todas as ligações que eles tinham, e então isso se transformou no que chamamos de escritório de advocacia. O escritório de advocacia de terroristas, conspiradores, golpistas e assassinos da Venezuela, que violaram a letra e o espírito da Carta das Nações Unidas, eles não devem ser qualificados, eles não são promotores e juízes na Venezuela para qualificar isso, para qualificar aquilo, e, de fato, as instituições responderam efetivamente. E isso também o Museu da Democracia vai mostrar. Vai mostrar a conquista brasileira com as urnas eletrônicas, vai mostrar o ataque autoritário e arbitrário de correntes extremistas às urnas eletrônicas, que a justiça eleitoral brasileira e o poder judiciário brasileiro está acostumado a combater políticos extremistas e antidemocráticos que preferem se subjugar a interesses internacionais do que defender o desenvolvimento do Brasil. É isso que o Museu da Democracia vai demonstrar. Essas pessoas tiveram 72 horas, elas saíram, todas elas deixaram o país no sábado, felizmente, e enquanto esse escritório não respeitar a Carta das Nações Unidas, não respeitar a independência e a soberania da Venezuela, e não retificar e se desculpar publicamente, eles não voltarão ao país, volverão ao país. Não volverão, sencillo. Ficaram com saudades do Zangão Blues? Agora nós temos essas novas playlists. O Israel em Minutos com notícias de urgência de Israel, onde eu estou vivendo aqui em Tel Aviv. E o Antes do Depois, que é um playlist preocupado em mudar agora as coisas. Para que o amanhã, para que o depois, o amanhã seja um futuro mais humano, sem tiranias. Mas cá entre nós,
vamos falar a verdade. Entre coronéis e a Confederação Americana, onde é que fica a democracia brasileira? Por que eu digo isso? Meus caros, porque comparar o gigante verde e amarelo intoxicado por crack com o tio Sam é complicado. Dois países onde um gosta de feijoada e o outro de hambúrguer, e tecnologias de ponta, educação de ponta, mas que diferem absurdamente quando o assunto é democracia. Desde o início, o Brasil foi colonizado por portugueses, que, ao contrário dos ingleses, os portugueses não estavam interessados em liberdade religiosa ou ideias iluministas. O que eles queriam, mano, era o ouro, era o pau-brasil e um lugar para enviar, para mandar todos os degredados e os nobres indesejados que estavam enchendo o saco lá em Portugal. Já os Estados Unidos, eles começaram com aquele chá de manifestação, ou seja, o conhecido motim de Boston contra os altos impostos dos britânicos, que os britânicos estavam cobrando sobre o chá. Isso foi criando uma insatisfação até que acabou com o dia da Declaração da Independência Americana, que até hoje faz a gente chorar de inveja, não é verdade? Enquanto os Estados Unidos se pavoneavam com a sua nova república... Vou sair do caráter por um momento, hein? Não, vou sair do caráter, não. Vou ficar no caráter. Eu vou ficar no caráter. Enquanto os Estados Unidos se pavoneavam com a sua nova república, depois de longos anos de Revolução Civil, estabeleceram direitos e liberdades que se tornaram referência ao mundo ocidental. Mas o Brasil seguiu o charmoso caminho do coronelismo. Aqui as democracias coronelistas pareciam mais um clube do senhor-sinhá. A princesa Isabel libertou os negros da escravidão, mas não o povo brasileiro, que ainda está algemado nos grilhões do medo. Né, Xandão? Comparando com os Estados Unidos, a nossa trajetória é mais parecida com a dos confederados americanos, liderados pelo general Robert Lee, comandante-geral do Exército dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana, nos anos de 1861 a 1865, 4 anos sangrentos. Os confederados queriam manter a escravidão, porque, afinal, quem iria trabalhar nos campos, não é mesmo? Como eu disse anteriormente, aqui o coronelismo e a herança escravocrata moldaram uma sociedade onde todos nós estamos acostumados a ser subjugados pelo medo e perder a coragem de exigir, até mesmo dos tribunais, uma prestação de contas deles com a sociedade. E assim somos, pois ainda sentimos a dor das chibatadas, não é mesmo? O Brasil está acostumado à tirania e ao autoritarismo camuflados de democracia. Aqui a censura, a repressão, a liberdade de imprensa é justificada por reescrever a Constituição ou o Código Penal, para ser reescrito, relegislado, reinterpretado conforme o TPM do juiz. Críticas, pelo amor de Deus, fale baixo para as togas não te escutarem. Cala a boca, menino! Portanto, há de se reconhecer que o caminho do Brasil e dos Estados Unidos não foram cortados pelo mesmo pano. É crucial entender que as diferenças não são apenas históricas, são culturais, sociais e são enraizadas nas raízes de como cada um foi colonizado. Cala a boca, menino! E que Deus da toga perdoe se alguém de fora te mostra um túnel que tá cheio de lodo e tá escuro. Cala a boca, menino! Fique quieto, menino! Psiu! Cala a boca, menino! Se ele te escutar, te bota grilhão eletrônico no seu tornozelo sujo. Mas fique feliz e faz uma dancinha no TikTok, porque afinal há uma luz no fim do túnel, graças a pessoas como Elon Musk, sim, aquele cara do X, do Tesla, da nave espacial, cujos tweets revelaram não só manipulações midiáticas coniventes com a censura e o autoritarismo, mas também para a sua conscientização sobre essas questões globais que incomodam magistrados autoritários que sequestraram a democracia para estuprá-la com veemência, nessa estridente e sorridente orquestra irônica onde a serpente te viola mais e mais e mais. Conclusão.
E aí continuaremos no esconde-esconde, na escuridão das masmorras onde jogaram a nossa Constituição. Mas será que um dia alcançaremos os nossos amigos americanos do Norte? E será que teremos então liberdade e democracia? Ou vamos cair no colo autoritário do Maduro de Moraes? Só o tempo e talvez mais alguns vazamentos do Twitter, do X, vão nos dizer. Ah, uma última coisa, hein? Antes que eu me esqueça, antes que eu seja censurado. Viva a liberdade, mas aquela de verdade, tá bom? Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó.